Oi! Um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre preparação de pele para pele madura. Essa ideia surgiu através de uma conversa que eu tive com uma amiga minha que estava me pedindo algumas dicas sobre esse assunto. Mas a preparação de pele madura que eu quero falar aqui não é aquela preparação de pele que a gente fala e já tem alguns vídeos, que é colocar base, corretivo, contorno, iluminação, blushes, essas coisas assim, fazer a maquiagem completa. É mais realmente a construção dos passos para que a pele fique com um acabamento bonito. O que colocar antes, o que colocar depois, que tipo de base usar e etc. Porque a gente sabe que a pele madura ela tem alguns cuidados específicos a mais para que isso fique legal. Então chega de conversa, chega de enrolação, blá blá blá, roda a vinheta para a gente começar logo esse vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então vamos lá. Não que os outros tipos de pele não tenham também esses cuidados, mas é que a pele madura acaba no final exigindo alguns cuidados a mais, até por conta dos vincos que a gente acaba tendo aqui, né? Tipo o bigode chinês, as linhas de expressão. Começa a falta de hidratação em algumas áreas e isso acaba fazendo com que exija realmente uns cuidadinhos a mais, uma necessidade a mais. E muitas vezes mancha também, porque a pele madura acaba manchando mais facilmente, ou então com quem tem pele madura, geralmente são pessoas com mais idade, e com o passar do tempo, a pessoa viveu mais, acabou tendo mais exposição ao sol, alguma coisa assim, tem mais chance de ter manchas. E aí a gente quer juntar tudo, né? Quer esconder as manchas, quer esconder as rugas. E a gente tem que pensar em alguns detalhes sobre isso antes de começar a falar. Primeiro que não existe, vou falar assim, qual é a melhor base para pele madura, que vai fixar e que vai ter uma boa cobertura. Não é uma base específica, é uma construção de coisas para a gente chegar no acabamento. Aí eu tenho que pensar, eu quero o quê? Eu quero cobertura, eu quero acabamento, é uma junção das coisas. Eu tenho manchas na minha pele, mas não são manchas muito fortes. Então, a base de cobertura média para mim, para minha pele, é suficiente. Às vezes tem umas pessoas que vão querer uma cobertura a mais. Só que a gente sabe que uma cobertura maior acaba exigindo um pouco mais de intensidade da base, que geralmente acaba marcando um pouquinho mais. Então, tem todos esses detalhes. E tem uma coisa também que a gente tem que sempre lembrar. Maquiagem não tira rugas. As rugas, elas estão aqui, elas são vincos, né? Elas são depressões que nós temos na pele e a maquiagem não vai tirar isso. Ela não vai esconder isso totalmente. Elas podem, assim, trazer algum disfarce óptico, dependendo com algum jogo de luz e sombra, mas ela não vai tirar. O que a gente tem que fazer na maquiagem é fazer com que elas não intensifiquem isso, não valorizem essas marcas de expressão, né, essas linhas de expressão, essas rugas. Aí sim, isso a gente tem que tomar esse cuidado, mas falar assim, eu quero fazer uma maquiagem que esconda todas as minhas rugas. Isso não é possível. A gente vê às vezes em vídeos, em fotos, tem edição, tem Photoshop, ou jogo de luz, ou seja lá o que for. Mas isso não é, no ao vivo a gente não consegue. Se as rugas, se as linhas de expressão estão lá, elas vão continuar lá. A não ser que eu faça um preenchimento, mas aí não é com maquiagem, daí já é outra história. O que a gente consegue com a maquiagem é evidenciar menos, usando produtos, né, e técnicas que vão fazer com que isso não sejam tão destacados. Então, partindo desse conhecimento, desse princípio, então vamos falar sobre isso. Primeiro passo, a hidratação. A pele precisa estar hidratada, toda a pele precisa estar hidratada, mas a pele madura, principalmente, um hidratante específico e adequado para o seu tipo de pele. Se eu quero uma base de alta cobertura, uma base que vai cobrir bem as minhas manchas, porque na minha ideia, as melhores bases para a pele madura, eu vou colocar aqui das bases que eu tenho, que são bases nacionais, que não são bases tão caras, tá? Seriam essa daqui da Eudora, da linha da Nina Secrets, essa da Oceane, da linha Edition,
Até essa daqui da Vult, que é a Mega, que ela é baratinha, ela vai bem porque elas são bases que são mais hidratantes, elas não são bases tão mates. Só que elas são bases de média cobertura. Então elas não vão trazer uma cobertura total se você tem manchas muito fortes, precisa de uma cobertura muito alta, elas não vão cobrir tanto. E aí, elas constroem camada, você consegue dar uma amenizada, mas elas não vão fazer aquela cobertura 100%. Eu prefiro esse tipo de base para mim, mas aí você tem que pensar aquilo que você quer. Aí, a gente teria as opções das bases com alta cobertura. Uma base que tem um potencial para esse tipo de coisa que eu gosto muito é essa base aqui da linha Fix da Vizela. Porque ela é uma base fina, ela é uma base, né, de conta-gotas, a gente vê que assim, a textura dela não é uma textura grossa, né, ela é uma base líquida e fina, mas ela tem uma alta concentração de pigmentos. Existem de outras marcas também nesse estilo, bem fininha, acho que a da Dree, alta cobertura de conta-gotas também é, e outras marcas que são nesse estilo aqui, que tem uma boa fixação, elas são finas, mas tem uma alta concentração de pigmentos, então elas vão dar uma cobertura maior, sem ficar alguma coisa muito grosseira na pele. Só que essas bases, elas já não são tão hidratantes quanto essa. Então eu preciso de uma hidratação a mais, para que elas não fiquem repuxando as marquinhas aqui. O que eu gosto de fazer? Eu já comecei aqui, eu já hidratei meu rosto com hidratante tradicional para minha pele. Eu até já fiz isso antes do vídeo, para que desse tempo enquanto eu faço essa conversa, a minha pele absorver isso aqui. Então eu preciso de uma hidratação extra. Mas uma coisa que eu faço sempre, independente disso, né, quando eu vou usar maquiagem, é essa hidratação extra em algumas regiões. Um produto que eu gosto muito é o BT Oil. É um óleo de hidratação facial. Existem vários no mercado. Eu tô falando desse aqui porque esse é um que eu conheço, que eu sei que ele é um óleo fino o suficiente para trazer a hidratação que eu quero sem deixar uma textura grossa, oleosa na minha pele. Então eu vou pegar aqui e eu vou colocar, ó, uma gota que não chega nem soltar uma gota inteira de cada lado. Às vezes até o que tá sujeira que tá aqui no próprio conta-gota, tá? Eu coloco nas regiões onde eu mais preciso de hidratação e aí eu espalho com os meus dedos mesmo, deslizando sobre aqui, né, o bigode chinês e essa região principalmente aqui dos olhos, que é a região onde marca mais aqui, às vezes também onde tem esses vinquinhos. Espalho bem para que esse olhinho ele fique bem fininho e para ajudar nessa absorção, eu venho com uma bruma de hidratação, não é uma bruma de fixação, ou até com uma água termal. Dou uma borrifada assim numa quantidade até razoável por cima e deixo a minha pele absorver naturalmente isso aqui. Então minha pele vai sugar toda essa hidratação, tudo isso daqui e vai fazer o quê? Vai fazer com que toda essa hidratação seja realmente sugada para a pele. E não pode ter pressa de querer que isso aqui absorva, já vim com a base e tal. Eu preciso que minha pele realmente absorva esses produtos e que isso realmente assente na minha pele, para que o acabamento fique bom. Então eu vou dar um tempinho aqui, daqui uns 2, 3 minutinhos eu volto para continuar então com o passo a passo da maquiagem. A minha pele tendo absorvido isso, um outro produtinho que eu gosto de usar também, que ajuda nesse ponto, são as blindagens, tá? Essa daqui da Vizela é perfeita para isso, porque ela é um fixador, primer, só que eu vou usar ela na pele. Ela tem formador de filme, ela tem um pouco de silicone. Ela vai fazer o quê? Ela ajuda inclusive nessa parte de fixação da base. Mas se você sentir a textura dela, ela é meio siliconadinha. E a silicone ajuda também um pouco com a questão de hidratação e fazer com que craquele menos. Então eu coloco aqui sobre o rosto, mas aí depois que a minha pele absorveu tudo mesmo daquela hidratação. Por isso que eu tenho que realmente dar um tempo e ter certeza que a pele absorveu. Isso aqui não pode ser passado junto e misturar com aquilo que tava lá na pele e fazer uma maçaroca, não. Esse produto ele é feito ele pode ser usado diluído nas bases. Mas no caso, como eu já vou usar uma base fluida, uma base bem líquida, eu tô usando ele aqui na pele, tá? E mais uma vez,
eu vou esperar a minha pele absorver isso aqui também. Não é porque ele é um produto formador de filme, é um produto que pode ser misturado com a base, que eu vou tacar minha base aqui em cima. Eu vou esperar ele assentar na minha pele. Então, infelizmente, é um processo um pouquinho demorado. Não dá para fazer com muita pressa. Se eu quero esse acabamento legal da minha pele com uma boa cobertura e que isso tenha, né, esse acabamento bonito, eu realmente vou precisar de um pouco de paciência. Então, a pele tendo absorvido, né, essa blindagem, eu vou vir com a base. Eu vou aplicar, então, ela com o conta-gotas aqui na minha pele, uma quantidade que seja suficiente para cobrir, e vou espalhar com a esponjinha, que é a que, na minha opinião, deixa um melhor acabamento. Com batidinhas, sem arrastar demais, para também não tirar a cobertura. Ela é uma base bem fina, então ela não vai deixar um aspecto grosseiro. E assim, é uma base que rende, ó. Aquele tanto que eu coloquei aqui, eu coloquei bastante produto, ó. Vai passar da metade do rosto. Eu tô indo, ó, chega até a testa. A testa que é uma região que geralmente a gente põe menos produto. A não ser que a gente tenha muita mancha na testa, mas a gente começa pelo centro do rosto, que é onde precisa de mais cobertura, e vai indo para as beiradas. E daqui a gente dá aquela esfumadinha básica para não ficar marcado. Essa base é um produto assim que não é caro, não é daquelas bases muito baratinhas, mas eu acho que tem um custo-benefício muito bom. E para evitar marcar, principalmente eu, por exemplo, tenho vincos aqui nessa região dos lábios. Eu empurro com a língua por baixo, dou uma batidinha aqui. Para quê? Para que o produto entre mesmo, para dar aquela esticadinha na pele. Às vezes coloco o dedo aqui assim por dentro do nariz, dou uma esticadinha. Eu procuro esticar realmente as regiões, ó, aqui dou uma puxada, aonde tem os vinquinhos, para que o produto entre nessa região dos vincos, para isso diminui as marcações, tá? Eu deixo ele bem espalhadinho. Eu tô pondo só na metade do rosto aqui para poder mostrar a diferença de cobertura, o quanto ela cobre, né? Para que vocês possam ter noção no vídeo de quanto de cobertura essa base ela apresenta. Se eu achar que eu quero um pouco mais de cobertura, eu posso fazer até uma segunda camada. Depois que essa camada se assentou, ela começou a dar aquela secadinha, eu não vou fazer uma camada muito grossa, porque senão ela vai ficar emplastrada. Ó, eu coloco um pouquinho mais de produto aqui e ela aumenta a minha cobertura, se eu precisar, em algumas regiões. E aí, essa segunda camada, esse aumento de cobertura, eu vou fazer só nas áreas onde eu quero aumentar mesmo a minha cobertura. E aí, a base aplicada e seca, eu venho com o corretivo. Por que eu não apliquei na região dos olhos? Eu não gosto muito de base direto na região dos olhos. Eu prefiro deixar a cobertura da região dos olhos para corretivo. E aí, de corretivo, eu tenho algumas opções. O próprio corretivo da Visela, da linha Fix, que é o mesmo, né, da linha da base. Só que eu acho ele um pouquinho mais seco, tá? Do que os outros que eu vou apresentar aqui. Aí eu tenho o corretivo Undercover Eye da RK by Kiss, que é esse aqui. Eu acho ele um corretivo bem hidratantezinho. Ele fica bom para quem tem pele madura, para não marcar aqui nas linhas. Eu tenho o corretivo da Tracta Hidratação 24 horas, que é esse aqui dessa embalagem. A Tracta tem várias linhas de corretivo, tem alguns que são bem mates, então a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher. Eu gostei desse aqui, para que ele é mais hidratante. Tem o corretivo da linha Natura Una, que era o antigo Aquarela. Eu achei ele bem bom também, bem hidratantezinho, assim, ele fica bem bom na região dos olhos. Ele não resseca, ele não craquela. E aí, se você quer uma opção mais cara, né, que vai, assim, exigir um pouco mais, mas é um corretivo muito bom, é o Born This Way da Too Faced, que é um corretivo importado. Ele tem realmente uma quantidade maior de produto, né, mas ele é bem mais caro. Então, nessa maquiagem aqui, eu vou usar o da Natura. Aí vai depender, você vai precisar, para você escolher qual é o seu corretivo, você vai ter que testar, ver o que você gosta de textura, acabamento e cobertura. Todos eles são de cobertura de média a alta, tá? Nenhum deles aqui tem uma cobertura muito leve, não. E aí, espalho do mesmo jeito aqui, ó, com a esponjinha.
E eu tô pondo só na região dos olhos, tá? Eu não tô fazendo iluminação, sabe? Aquelas coisas. Não. O máximo que eu faço é vir com um resíduo aqui na região do nariz, que às vezes é uma região que sai um pouquinho mais rápido. Então, só para aumentar um pouquinho a cobertura aqui. Ou então, em alguma região que você queira aumentar a cobertura, né? Complementar a cobertura da base, você pode fazer isso com o seu corretivo. Então, ó, eu passei um olho só para a gente poder ver a diferença de cobertura, por exemplo, desse aqui da Natura. Da mesma forma, ele constrói cobertura se eu precisar aumentar um pouquinho a cobertura. Eu não vou fazer aqui o caso, porque no meu caso já chegou o que eu preciso. E quanto menos camada, menos quantidade de produto a gente pôr, menos grosso vai ficar, menos chance de craquelar e tudo mais. Então, assim, tente usar o mínimo necessário. Você não vai pôr produto de menos a ponto de não fazer aquilo que você precisa. Mas também não ponha produto demais para ficar grosso e craquelado. E outra coisa, na hora de espalhar, quando a gente espalha com a esponjinha, a gente fala de dar batidinhas, e são batidinhas, eu tô fazendo aqui no queixo para ficar mais fácil de mostrar, tá? São batidinhas suaves no local. Cuidado com batidinhas demais e a gente parece esfregar demais, porque você vai acabar tirando todo o produto, aí você não vai ter a cobertura que você deseja. Então eu aplico aqui, né, o meu corretivo e dou batidinha suave e vou levando ele para onde eu quero. Eu já vi algumas pessoas, algumas alunas que batem, parece que, sabe, bate tanto a ponto de você não ver a camada do corretivo. Aí bate até tirar tudo, e não é por aí, tá? Quer deixar uma camada tão fina a ponto de você não visualizar. Não pode ser assim também. A camada ela tem que ficar fina, eu não posso deixar o meu corretivo com uma camada muito grossa, alguma coisa assim. Mas eu não posso dar batidinhas a ponto de tirar o meu corretivo daqui de onde eu tô passando. E aí, o último produto, então, para essa construção de pele que eu tô falando é o pó. Tá? Eu não vou falar sobre blush, contorno, esse negócio, porque isso daí já tem vídeos falando sobre montagem de pele, que acaba sendo mais comum a todos os tipos de pele. Contorno, blush, iluminador, ele fica mais comum para independente de ser pele madura ou não. Mas o que precisa agora? Eu preciso selar pelo menos a região dos olhos, porque senão, nas regiões onde eu tenho linhas, senão vai acumular. Eu estou usando um corretivo que ele não é tão mate, tão sequinho, ele tem essa leve cremosidade, essa leve hidratação, e ele vai acumular. Por quê? Porque minhas linhas são depressões que tem na pele, e a tendência de produtos cremosos é se moverem e entrarem nessas depressões. Ó, eu não faz muito tempo que eu passei o corretivo e ele já entrou aqui nessas linhas. Mas isso não é um problema, tá? Isso não é craquelar. Isso é o corretivo ir para os lugares onde tem mais espaço, onde eles mais se juntam ali. Então, eu preciso selar. E aí, um ponto extremamente importante, principalmente para pele madura, é o pó que eu vou usar. O pó ele precisa ser fino, mas que consiga selar sem usar uma quantidade excessiva de pó. Pó demais em pele madura fica pesado e acaba muitas vezes craquelando sim. A gente vê aqui em tutoriais aqueles baking que a pessoa coloca um monte de pó aqui nessa região para depois varrer, para evitar que caia. É complicado para quem tem muita linha e para quem tem pele madura. Eu vejo que tem maquiadores que falam que faz, que consegue fazer e tal, mas mesmo assim é um ponto muito sensível, principalmente para automaquiagem, quando a gente não tem tanta experiência ainda no assunto. Hoje, se eu for te indicar um pó para essa área dos olhos, para essa região que se enquadre nessa categoria que vai ficar bom aqui, estou falando de produtos nacionais que são relativamente acessíveis, tá? Eu não estou falando nem de produtos extremamente baratinhos, nem de produtos caros. É lógico que a gente poderia falar de importados, que talvez tenham produtos que sejam também nessa qualidade, mas vamos entrar aqui na área dos nacionais. Hoje, para mim, dentro dessa área dos melhores pós, eu colocaria o pó Petrizi, que é da Fernanda Petrizi. Ele tá nessa nova embalagem, já o meu é da nova embalagem. Ele vem 15 gramas de produto, a minha cor é a light. Ele tem algumas outras cores, então dependendo do seu tom de pele você vai escolher a cor. Ele vem com dosador para você não desperdiçar e tal. Ele não é um pó só para a área dos olhos, ele é um pó para o rosto todo, então você pode usar para selar a área dos olhos e o rosto. Existem outros pós que eu falo que dá para usar, que eu gosto também, existem, tá? Outros pós que eu acho que
também entram nessa categoria que são muito bons, o da Bruna Malheiros, né, o BM Beauty, o meu é da embalagem antiga, e o da Bruna Tavares, o Skin Powder. São pós também que são muito bons. Mas entre os três, eu ainda prefiro o da Petrize. E tem alguns chineses que eu gosto bastante, por exemplo, esse da bailarina aqui eu gostei bastante, por quê? Porque ele, além de ser fininho nesse nível e ter isso daí, mas ele tem um pouquinho de brilho no pozinho. Esse que eu tenho aqui é rosado, mas ele tem outras cores, tá? E o brilho, ele consegue, né? Quando ele tem esse leve brilho, tá? Não é glitter, não é um brilho muito intenso. É trazer um disfarce óptico, porque o brilho, ele reflete a luz e ele disfarça, né? Ele disfarça quando você olha, ele causa uma ilusão de ótica, onde você não vê tão claramente as linhas de expressão. Mas não que ele vá tirar. Se você chegar e olhar de perto, as linhas vão continuar lá. É isso aí. Então, eu vou usar o da Fernanda Petrize, porque é um dos mais fáceis de você aqui hoje de acesso, tá? Eu vou usar o da Fernanda Petrize porque é o que eu acho que se encaixa numa categoria mais fácil de você conseguir achar ele. E o detalhe, nunca sele parte nenhuma do seu rosto se o produto tiver acumulado. Aqui, ó, já acumulou um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu tô fazendo com um pincelzinho, porque eu consigo com o pincelzinho tirar esse acúmulo sem tirar mais produto, porque com a esponjinha, às vezes eu tiro até um pouquinho do produto, né? Eu já dei batidinhas, já tirei o excesso. Então, aqui eu quero tirar só o acúmulo. Vou pegar o pó e vou depositar uma quantidade bem pouquinha de pó. E aí, eu selei essa região, ela ficou bem suave. E aí, ele vai parar de acumular. A mesma coisa aqui desse lado. Com relação ao resto do rosto, para selar, a região do bigode chinês também, eu vou selar com pouco pó. As regiões onde costuma fazer vinco, tá? Eu vou colocar o menos pó possível aqui, ó. Essa região, eu tenho muito aqui, né? Essa região aqui é uma região onde eu tenho onde marca muito. E o bigode chinês. As outras regiões eu vou selar conforme necessidade. Se eu tenho pele oleosa e aparece muito oleosidade, eu vou colocar pó. Senão tem gente que às vezes nem pó coloca, só o blush é suficiente para selar. Aí fica a seu critério. Mas essas regiões onde a gente tem os vinquinhos, é interessante selar para evitar o acúmulo do produto. Agora viria então contorno, se eu quisesse, blush, sombra, fazer sobrancelha, máscara de cílios e tudo mais. Mas a composição da pele para fixação basicamente é essa. Essa pele vai servir para todo mundo? Nem sempre. Produtos de pele, composição de pele variam muito de pessoa para pessoa. Tem a ver com a sua produção de óleo, seu pH, N coisas, tá? Então, isso daí é quase um jogo de química. Você vai ter que testar algumas combinações para ver aquilo que vai se adaptar melhor para você. Essa panorama que eu dei aqui é um conjunto assim que eu digo assim que ele é bem acessível, tá? Eu acho que ele vai combinar bem com muitas pessoas, mas não com todo mundo, com certeza. Então, o ideal é você conversar, se você tiver a oportunidade de conversar pessoalmente com alguém que possa te dar dicas, você pode testar esse combo que eu coloquei aqui, se não der certo, se quiser mandar perguntas aqui e pedir mais dicas, estou à disposição, coloque aqui nos comentários. E é isso aí, então. Tente, né, achar produtos que são específicos para o seu tipo de pele. Produtos, quanto mais finos os produtos, melhor, mas eles têm que ser produtos de qualidade. E aí você vai... a formação da pele, ela não é um único produto. Então, não vai ser uma única base que eu vou dizer, é a base perfeita para pele madura, para não marcar e não vincar as linhas de expressão. Não. É uma composição de tudo que vem antes e o que eu coloco depois também influencia. Espero que essas informações possam ter ajudado vocês a melhorar a sua aplicação, a tirar algumas dúvidas de como fazer, né, a sua maquiagem. Se ainda ficou dúvida, coloca aqui nos comentários, né, que eu vou procurar responder. Se eu conseguir responder só com texto, eu vou responder aqui nos comentários, senão eu até faço um outro vídeo esclarecendo melhor a dúvida de vocês. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Eyes, still counterclockwise. I dream of you all night.